noite, Marco, Ana Lúcia. As crianças estão lá na sala assistindo, né? Aí. Boa noite, Paula. Isso aí. Bom, vamos ser pontual, né? Vamos respeitar quem chegou no horário. Boa noite, Jonatas. Vamos iniciar com uma oração, né? Para esse tempo aqui que a gente vai compartilhar. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de termos esse momento aqui, Senhor, de estarmos juntos, de podermos compartilhar uma palavra, Senhor, que ela possa ser edificante, Senhor, que o teu Espírito Santo fale ao coração, Senhor, me usa para trazer alguma revelação, para trazer alguma direção que seja do Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, nós agradecemos, eu quero agradecer em nome de Jesus, Senhor, pela nossa comunidade que se dispõe a participar, a ouvir, pelos familiares, pelos amigos, Senhor. Muito obrigado. Abençoa, Senhor, esse tempo. Muito obrigado. Bom, o tema que eu queria falar, né? Quando a gente se propôs a fazer essa live de quarta, a gente queria trazer um tempo, assim, de reflexão sobre o período que a gente está vivendo, né? E trazer alguma palavra de ânimo, de motivação, alguma coisa para refletir sobre o tempo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo o tempo, né, de pandemia. Isso está mais do que claro, todo mundo está sofrendo, todo mundo está tendo de alguma forma sendo afetado na sua vida, né? Para começar, eu estava pesquisando um salmo e aí eu encontrei o Salmo 90, né, que é aquele salmo conhecido, né, no versículo 12, que é Moisés, né, que escreveu, ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio, ou seja, para que a gente possa entender o que a gente está vivendo, ensina a gente a compreender o nosso tempo, né, que o nosso coração tenha entendimento do momento que a gente está passando, né. Então, eu queria trazer algumas reflexões aqui, para nós como igreja, né, como um corpo, como um grupo, né, mas também como pessoas, como indivíduos, né, que tem um papel individual, assim, nesse tempo, né. A gente existe como indivíduo e a gente existe como corpo, como uma família, como uma igreja. E tanto em um como o outro, a gente executa alguma tarefa. A questão que eu quero trazer, então, é o seguinte: o que papel, o que a gente pode trazer como resposta para as pessoas nesse tempo? O que as pessoas têm perguntado? O que as pessoas têm sofrido? O que as pessoas têm exteriorizado nesse tempo, né? A gente vê muita gente sofrendo, muita gente com questões, e nós, como igreja, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós devemos ser, ou devemos apresentar, né, as respostas que essas pessoas procuram, né? Eu tenho uma historinha aqui que eu achei que é muito interessante, eu vou ler ela para vocês, é uma historinha curtinha. Diz que numa noite de neblina no mar, um capitão de um navio viu o que parecia ser luzes de outro navio vindo em direção a ele. Ele mandou o sinaleiro dele, do barco dele, contatar a outra embarcação com sinais luminosos. A mensagem era: mude seu curso para 10 graus sul. Veio a resposta: mude o seu curso para 10 graus norte. Aí o capitão respondeu: eu sou o capitão, portanto, mude você o seu curso para 10 graus. Aí veio de novo a resposta: eu sou um marinheiro, mude o seu curso para 10 graus ao norte. Aí veio a última mensagem do capitão enfurecido: eu sou um navio de guerra, mude o seu curso 10 graus para o sul. Aí a resposta veio:
eu sou um farol, mude 10 graus para o norte. Ou seja, o farol não ia mudar de lugar, né? Quem tinha que mudar era ele, independente se ele era um capitão, se ele era um navio de guerra, ele tinha que mudar. Ou seja, o farol, nesse caso, é a palavra de Deus, é a luz. Ela não vai mudar. Não adianta as pessoas virem com respostas A, B, C, querendo. Não, a gente tem que trazer a resposta. A resposta é o farol e ela não vai mudar. Nós somos sal, nós somos luz. E é a luz que a gente tem que apresentar. Ela tem princípios eternos. E é isso que eu queria trazer para vocês. As pessoas, eu levantei assim, vamos trabalhar com pelo menos 3 questões que as que eu mais ouço nesse tempo das pessoas. O que tem mais mexido com o coração das pessoas. Então, eu escolhi 3 perguntas e nós vamos tentar trazer as respostas baseado na palavra de Deus, né? O pensamento, a questão que mais se ouve no mundo, na sociedade, é a morte. Nunca se falou tanto de morte como nesse tempo. A brevidade da vida, né? As pessoas começaram a... Todo mundo, é lógico, tinha noção da morte, sabe? Da morte passa por momentos, mas nunca se falou tanto, nunca foi se explorado tanto esse tema da morte. É diariamente números, estatísticas, projeções, a morte. O ser humano foi tocado de alguma forma pelo tema a morte. Está aí, ó, pode acontecer com você amanhã, com você, com você, com você. Todo mundo se assustou. Opa, eu posso morrer a qualquer momento. Isso de certa forma, deu um start na sociedade. Uma outra pergunta que está muito, que a gente, uma questão que apareceu demais nesse tempo, as pessoas perderam o sentido de eu tenho controle sobre a minha vida. Sabe, no começo do ano as pessoas fazem planos, fazem projetos, fazem e têm ideias, projeções, mas de repente tudo que ela planejou quebrou. Não, eu não posso mais fazer isso. Eu tinha planejado isso, mas não, não pode. Então, em primeiro lugar, a ideia da morte está presente mais e mais nesse tempo. A ideia de que as pessoas estão perdendo o controle da sua vida, né? Elas não têm exatamente o controle sobre todas as circunstâncias da vida. E um outro assunto que também pegou muito é o viver de forma isolada, é o isolamento. As pessoas estão sozinhas, né? Estão isoladas, estão ficando sozinhas. Nunca se teve um tempo em que foi proibido pai de visitar a mãe, filho, amigos de se verem, igreja de se reunir, pessoas trabalharem juntos. Então, de certa forma, a gente ainda mantém, né? Tem as ferramentas, mantém o contato, mas eu conheço muita gente que não entra na casa nem da mãe, deixa na calçada a sacolinha e depois liga avisando que deixou. Sabe, é uma coisa grave, né? Então, essas são as 3 grandes perguntas que eu resolvi separar, né? Desculpa se balança aqui, é que a mesa, às vezes eu encosto na mesa, balança um pouco. Essas são as grandes perguntas que estão nesse momento. Medo da morte, perdi o controle das situações e estou vivendo sozinho. E nós, como igreja, como que a gente pode trazer respostas para as pessoas? As pessoas, se uma pessoa chegar a você, meu Deus, eu estou com medo de morrer, eu perdi todo o controle da minha vida, eu estou sozinho, estou solitário, estou isolado, ninguém quer falar comigo. A gente tem respostas como igreja para essas perguntas, né? Aí eu separei aqui alguns versículos, alguns itens, né, para a gente ir tentando responder. Se a gente for questionado a respeito da morte, desse tema, que resposta a gente tem? A gente poderia dizer o seguinte: como igreja, como
discípulo, eu tenho uma resposta para você. A resposta tá lá em João 3, né? 3,16, aquele versículo conhecido, né? Todo aquele que nele crê, ele terá vida eterna. Ou seja, a resposta é a vida eterna em Jesus para todo aquele que crê. Ou seja, o medo da morte existe, mas nós podemos ser a resposta com a salvação eterna para aquele que crê em Jesus. Essa é uma resposta, e é a resposta que significa um princípio eterno, um farol que não muda, que não vai sair de lugar. A resposta não é, se você tomar tal remédio, você não morre. A resposta é, quem sabe se você cavar um túnel e se esconder debaixo da terra, você não morre. Se você for para tal país, você não morre. Não, a resposta é assim, a morte existe, mas nós temos uma resposta que é eterna. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados para que você tenha vida eterna. Só. Básico, essa é a resposta. Aí me perguntam depois, a minha vida está fora do controle, eu não sei mais o que fazer. Os analistas, especialistas, cientistas, o que mais aparece na sociedade é especialista nesse momento, especialista nisso, especialista naquilo. Não, o especialista é Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, a segunda resposta é: Jesus Cristo é o Senhor e Deus está no controle de tudo. Deus é soberano, ele tem a plena sabedoria e ele detém a providência divina, ou seja, tudo está debaixo das mãos, dos olhos dele. Ou seja, por mais que a gente tenha planos, né? A gente faz as nossas ideias, mas em algum momento elas podem ser frustradas. Para testificar, eu escolhi os salmos, né? Tem vários salmos, provérbios que falam sobre esse assunto. O Salmo 37, né? Se alguém perguntar, mas tem isso na Bíblia? Tem, Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. O Salmo 55 também fala: entrega suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, 22. Provérbios, eu separei o 16:3. Consagra ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. E o texto que eu acho mais importante nesse assunto é quando Jesus fala, por isso eu vos digo, né, lá no Sermão do Monte, Mateus 6, não andeis ansiosos ou cuidadosos, conforme a versão, quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, aquele texto que ele fala, né, para a gente não andar ansioso, olhar os lírios do campo, os pássaros, né? Então, Deus está no controle. Não é o especialista, não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente, não é o cientista, o médico. É Deus que está no controle de tudo. A morte tem solução eterna para nós. A vida tem alguém em quem confiar. Nós temos em quem confiar, em Deus. E a terceira pergunta, né, que as pessoas fazem: eu estou sozinho, não tenho amigos, estou isolado. Nós também temos a resposta, né? A resposta é o amor manifestado pela igreja. A igreja tem que ser o lugar que manifeste, que seja um símbolo, que seja um farol de amor para essa sociedade. Às vezes a pessoa não tem família, às vezes a pessoa está sozinha, mas quando ela olha para alguém que representa a igreja, alguém que é discípulo de Jesus, ela vai ver ali uma família para ela. Nós precisamos ser família para os nossos familiares diretos, mas também nós precisamos ser família para essas pessoas que estão perdidas, que estão com medo, que estão isoladas. A igreja, em Efésios, né? Efésios 2:19, diz que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e família de Deus. Então, nesse tempo de solidão, de pessoas apartadas umas das outras, por mais que às vezes seja difícil, né? A gente também tem que respeitar as regras,
mas a gente não pode tirar esse princípio do coração. Nós devemos ser família, família para o nosso próximo, família para aquele com que a gente tem um relacionamento, por menor que seja. E ele vai sentir isso, vai perceber e vai entender, mas o que é isso? Isso é Deus. Nós somos família de Deus. Nós temos uma resposta para o seu isolamento, que não é só um isolamento físico, mas é um isolamento, às vezes, espiritual, psicológico, né? A pessoa passa por vários dramas. Pois bem, nós temos então, né? São 3 grandes perguntas que eu separei e nós temos as respostas. Mas aí tem a quarta pergunta que é feita para nós, né? Sim. E nós? Queremos ser essa resposta? Nós estamos dispostos a ser, a agir como, a testemunhar a respeito dessas respostas? O que nos impede, né? O que nos falta para a gente ser, para a gente agir como essa resposta? Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, nós sabemos que tudo isso é verdade. Ninguém, todo aquele que crê sabe que isso que eu falei é a verdade. Crê na vida eterna, crê na soberania de Deus, crê na igreja, que a igreja é uma família. Mas o que falta, né? Falta coragem, que falta é fé. Nós temos falta do quê? De confiança, nos falta coragem no sentido de sair do nosso lugar, de vencer a timidez. Ou será que é egoísmo? Puxa, eu não estou bem, eu não quero ser resposta, não. Não quero, eu estou bem aqui, mas você é a resposta de Deus para essa sociedade. Eu queria ler o texto aqui, que fala do amor, né? Está em João 15:12, que é aquele mandamento, o mandamento principal, né, de Jesus, que ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E se a gente às vezes se sente incapacitado, né, de executar essa missão, a gente precisa buscar as razões e precisa buscar a capacitação. Muitas vezes o que nos falta é vencer o nosso egoísmo. Eu acho que quando a gente vence o nosso egoísmo, às vezes a gente tem um orgulho besta, sabe, mágoas, assim, coisas pequenas comparadas à grandiosidade dessas respostas que travam a gente fica travado em coisas pequenas, a gente se prende a falta de perdão por coisas poucas, sabe? A gente às vezes acha que pode agir sozinho, que sabe das coisas. A gente precisa, sabe, abrir o nosso coração e entender que nós precisamos uns dos outros. Eu estou falando agora assim como igreja, nós como congregação, né? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos agir junto. Nós precisamos dar respostas. Não é porque para o nosso mérito, não, mas é para a glória de Deus, né? Porque as pessoas estão precisando dessa resposta. E se a gente está se sentindo fraco, eu acho que a gente tem que buscar do Espírito Santo capacitação. Em Romanos, né? Romanos 1,16, Paulo diz: por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Em Atos 1:8, fala o seguinte a respeito do Espírito Santo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é o Espírito Santo que vai capacitar a nossa comunidade para ser a resposta de Deus para esse tempo e para essas pessoas. Nós temos que buscar o Espírito Santo, que ele nos encha, que ele, sabe, que ele nos lave, que ele revele aquelas coisas que estão travando a gente. A gente não precisa de muita coisa, não. A gente, sabe, a gente não precisa ser especialista nisso ou naquilo, não. A gente precisa responder, só responder isso. E responder junto. Quando a gente responde sozinho, às vezes
É como você está conversando com uma pessoa, alguém pergunta uma coisa para você, ah, tô perdido aqui, que rua que é que eu vou? Aí você pergunta pro cara, é ali e tal. Aí vem outra, ah, é ali mesmo, sabe? Você se sente mais seguro. Então nós precisamos nos unir como igreja, buscar o Espírito Santo, nos arrepender dos nossos falhas, dos nossos pecados, sabe? Vencer o egoísmo, pedir perdão, perdoar, sabe? Deixar para trás as mágoas, olhar para frente e caminhar. Nós somos um farol, nós somos a luz, nós temos que brilhar, nós temos que trazer a resposta para essa sociedade, né? E quando a gente fala assim em arrepender, né? A gente precisa entender que as circunstâncias elas acontecem por motivos que já passaram, que foram, que ainda não vieram. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente imagina coisas que na realidade não são reais. A gente fantasia, cria suposições sobre coisas e a gente deixa de agir, de viver em comunidade. Eu espero muito que nós, quando a gente, em breve, a gente está voltando fisicamente, eu creio nisso, a gente volte bem, a gente volte unido, a gente volte com propósito, sabe? A gente não precisa, talvez, fazer tantos planos de tantos eventos, mas eu creio que cada um tem um dom. Sabe, depois eu queria até ler aqui, deixa eu achar aqui, a parábola de Jesus, né? Eu acho que eu vou só citar ela, né? Vocês conhecem aquela parábola dos talentos, né? Que em Mateus 25, Jesus fala, né? Que deu talentos para um, talento para o outro, né? Aquele que recebeu 5, o outro 2, o outro um, né? E cada um deu um fim aos talentos que recebeu, né? O que recebeu 5 prosperou, 5, 2 prosperou, e o que recebeu um enterrou. A gente não pode ser uma comunidade que enterra o nosso talento, no caso, os nossos dons que a gente recebeu do Espírito Santo. Cada um tem um dom. Um tem um dom de cantar, um tem o dom de ensinar, outro tem o dom de ajudar, outro dom tem o dom de servir, um cozinha, um limpa, sabe? Um vai visitar, um dá uma carona, um ajuda no serviço, e assim por diante. Nós temos vários dons no nosso meio, e a gente não pode negligenciar, por menor que seja, por menor que seja. A gente não pode negligenciar esse dom, esse talento que Deus nos deu individualmente e como igreja, como comunidade local. A palavra que eu quero trazer para esse tempo, sim, é essa, né? Vamos nos engajar. Tem se falado tanto, né? Só se fala nisso. Ah, você precisa se engajar no movimento, você tem que pertencer ao movimento, você tem que ter a sua opinião. Se você não tiver opinião, você é um alienado, você é um isentão. Não, nós temos, né? Nós temos a nossa opinião, nós temos o nosso pertencimento, nós somos engajados numa causa, que é a causa do Evangelho de Cristo. A Igreja Peniel de Indaiatuba é engajada na causa do Evangelho de Cristo. É ou não é? Nós somos engajados. Nós pertencemos a uma comunidade que tem um propósito de ser a resposta para essa sociedade. E a sociedade está perguntando, tá aí, as questões estão aí. Nós queremos ser a resposta de Deus para essa sociedade. E eu sei que talvez não está todo mundo aqui, mas todo mundo, quem ainda vai assistir depois, mas vamos procurar um ou outro, vamos falar, ó, estamos juntos. Eu creio que logo a gente está voltando com um culto presencial para quem puder, porque talvez semana que vem a gente já consiga alguma coisa do tipo. E quem puder vir, não é obrigatório, sabe? Isso é claro, o importante é entender o princípio. A gente tem que se engajar de algum jeito, seja na internet, seja mandando e-mail, seja fazendo live, seja indo lá pessoalmente, quem puder, a gente precisa se engajar. Engajar não é uma palavra feia, não é uma palavra política nesse sentido que as pessoas estão usando, não. Engajar é responder, é se sentir parte, é pertencer a um grupo, a uma comunidade. Nós pertencemos à família de Deus e como
indivíduos aqui em Indaiatuba, nós pertencemos à comunidade Peniel de Indaiatuba. Vamos deixar para trás as tristezas, sei que tem, né? A gente tem que tratar, também faz parte, né? Como igreja, como família, tratar das tristezas, das dificuldades, sabe? Não precisa fazer alarde, não precisa fazer, sabe, expor. Procura o irmão, procura individualmente o irmão que precisa, que você acha que precisa, aquele que você quer falar, e vamos juntos, sabe? Quando alguém sentir uma necessidade, não tenha medo de expor, e que quem ouvir uma necessidade não, sabe, se sinta capacitado a ajudar. É isso que eu desejo para a nossa igreja, para o nosso tempo, para a nossa comunidade, né? Vamos botar para rodar o negócio quando voltar. O pessoal fala, é a retomada, agora é tempo da retomada. Vamos crescer em V, a economia vai em V. E a igreja vai como? Vai crescer como? Exponencialmente, né? Ou, ou não? Ou vai diminuir? Não podemos, né? Não podemos retroceder, né? A palavra de Deus diz que quem põe a mão no arado, né, não é para olhar para trás. Então, nós estamos, quando a gente aceitou ser igreja, a gente pôs a mão e a gente vai continuar nesse desafio. Sabe, é essa mensagem que eu queria trazer, assim, é uma coisa rápida, mas curta, mas que tem esse sentido. A sociedade tem perguntas, nós temos a resposta, só que nós precisamos nos unir, nos engajar, receber do Espírito Santo e agir como instrumentos dele nessa sociedade, nessa cidade de Indaiatuba, e aí é para os confins da terra, certo? Muito obrigado. É essa mensagem, que vocês possam reproduzir ela com seus amigos, sabe? Respondam as perguntas de quem, se alguém perguntar para você, sim, nós temos a resposta e vamos perseverar nisso. Queria fazer uma oração para a gente concluir, já está dando aqui quase 9h30. Vamos orar um tempo para a gente finalizar. Muito bem. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale ao coração, Senhor, da nossa comunidade, das pessoas que estão assistindo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem interesse em nós, Senhor. O Senhor se preocupa com o seu corpo, com a sua igreja, Senhor. E nós queremos dizer que nós também, Senhor, nós queremos responder, Senhor, nós queremos nos interessar, Senhor, para com as pessoas, Senhor, nós queremos ser a resposta por meio do Teu Espírito Santo para essa sociedade, Senhor, que tem sofrido tanto nesse tempo, Senhor. Ó, Senhor, que nós possamos trazer paz, Senhor, que nós possamos trazer consolo, Senhor, que nós possamos trazer alegria, Senhor, palavras de esperança, Senhor, palavras de libertação, Senhor. Ó, Senhor, capacita, Senhor, o nosso povo, Senhor, traz união ao nosso povo, Senhor, traz uma unidade, Senhor, no amor de Cristo, Senhor, para o nosso povo, Senhor. Que cada um entenda, Senhor, que cada um se sinta capacitado, Senhor, pelo Espírito, a fazer, por menor que seja, a sua atividade pequena ali no corpo, Senhor, mas que ele se sinta capacitado, Senhor, que ele se sinta honrado, que ele se sinta amado e valorizado, Senhor, por todos nós, e principalmente, Senhor, porque o Senhor está olhando, Senhor, o coração de cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, por esse possamos voltar, Senhor, que nós possamos retomar, Senhor, como igreja, Senhor, como agentes, Senhor, agentes de fé nesse tempo, Senhor, para ser um farol que brilha, Senhor, nesse tempo de escuridão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Isso aí. Quero agradecer a todos que participaram, que entraram, Celso, Bernadette, estou vendo alguns nomes aqui. Arlete, muito obrigado, que nós possamos reproduzir isso, tá? E que não fique por aqui, não. Quem tiver palavra para compartilhar, para dividir, que possa usar esse tempo, usar essa ferramenta aqui, que é muito legal. E em breve a gente está se vendo aí fisicamente.
Alguns a gente já tem encontrado por aí, né? Muita família, né? A gente se vê junto. Beleza? Boa noite, pessoal. Obrigado. É isso. Até mais. Tchau.